Olá pessoal, Shalom para todos vocês que estão assistindo a gente aqui no canal do YouTube. Para você que está assistindo a primeira vez, Shalom. Para você que já acompanha os nossos vídeos no YouTube, Shalom para você. Muita luz e muita paz. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Max Machado, aqui do Instituto Judaico de Numerologia Cabalística. Como você já viu aí em cima o tema, ou aqui embaixo, né? Você já está vendo aí o tema de hoje. Vamos estar falando de algo muito sério nesse vídeo. Peço a sua compreensão, peço que você preste bem atenção no que nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante nesse vídeo que nós estamos gravando hoje. Bom, antes de começarmos definitivamente, eu quero dizer o seguinte: para você que quer fazer o seu mapa numerológico cabalístico, você que ainda não fez o seu mapa numerológico cabalístico, entre em contato conosco, tá bom? O nosso telefone é o 094 991 29 5843, que é também o nosso WhatsApp para você tirar suas dúvidas com relação à numerologia cabalística. Tá ok? Bom, pessoal, é o seguinte. Muitas pessoas no nosso tempo de hoje que estão saindo da religião pagã, não somente do cristianismo, mas de outras religiões do mundo pagão, estão saindo desse mundo e estão retornando para o judaísmo. Só que essas pessoas, eles estão cometendo um erro gravíssimo. E pelo fato de eu ter visto muito essas coisas na internet, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Porque isso é muito sério e muito importante. É algo que o mundo não quer que você saiba. Mas nós estamos aqui hoje para a gente gravar um vídeo falando sobre esse assunto. Tá bom? Peço que preste atenção no que eu vou falar. Desligue o WhatsApp um pouquinho, Facebook. Concentre só no que eu vou falar agora para você. Gente, aqui no Brasil, estamos falando aqui em nome do Brasil. Vamos falar no Brasil como todo, porque a gente mora aqui. Bom, essas pessoas que estão saindo do mundo pagão, estão vindo para o judaísmo, essas pessoas estão cometendo esse erro gravíssimo com relação ao nome do Criador. Eu pergunto para você, você conhece o nome do Criador? Você sabe a grandeza do nome do Criador? Você sabe o tamanho de responsabilidade que você tem quando você fala o nome do Criador? Então é sobre esse assunto que nós queremos falar. Algumas pessoas aqui no Brasil que se dizem judeus, mas que na verdade não são judeus, são chamados de judaizantes. Essas pessoas que até rotularam na internet como judeu da ONU, os judeus da ONU, que tem muitos por aí. Você vai encontrar muito na internet. Nós estamos falando aqui do Brasil mesmo. E algumas pessoas até ficaram com raiva de mim na internet porque eu falei que aqui no Brasil não tem rabinos. Aqui tem pessoas interessadas no seu dinheiro, na sua inocência, na sua falta de informação, sua falta de conhecimento. Eu faço uma pergunta para você, muito séria. Você conhece o Criador? Você conhece o nome do Criador? Você sabe quem é o Criador? Você sabe a grandeza desse nome? Aí você possa falar, mas o nome do Criador é Deus. O nome do Criador é Deus? Será mesmo? Será que é esse nome que está na Torá? Será que é esse nome que está na cultura hebraica, nas escrituras hebraicas antigas? É esse nome que está? Quero que você saiba de uma coisa muito importante.
Muito, muito importante. Chegaram aqui no Brasil algumas pessoas ditas judeus. E aí essas pessoas dizem o seguinte: olha, o nome do Criador é qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa para o Criador, tá tudo certo, ó, tudo ok. Será mesmo, meus queridos? Será que é isso mesmo? Será que a gente pode chamar o Criador de qualquer coisa, inclusive de Deus? Inclusive de Senhor? Ou outros nomes aí idólatra que existe? Saiba de uma coisa, se você fala o nome Deus, saiba de uma coisa muito importante. Você está blasfemando o nome do Criador. Você está confrontando a grandeza do nome do Criador. A primeira coisa que você deve saber, que você deve conhecer, que é preciso você conhecer, é o seguinte. O nome do Criador é um tetagrama. São 4 letras em hebraico, que se lê da esquerda para a direita. Yud, Rei, Vav, Rei. Conhecido como o tetagrama sagrado. Mas eu quero falar uma coisa muito importante para você. Uma coisa é você pegar um título em hebraico e atribuir para o Criador, como Hashem, que quer dizer o nome, como Adonai, que quer dizer Senhor, como Elohim, que quer dizer vida, emanação de vida. El quer dizer emanação de vida, Elohim quer dizer vida. Se, como dizem alguns dos brasileiros aqui que se dizem judeu, se o nome do Criador, traduzido Elohim para o português, se chama Deus, logo esse não merece nenhuma confiança. Logo, é melhor você virar ateu. Melhor você esquecer tudo e virar ateu. Muito melhor. Mas tem uma coisa, meus queridos. O nome Elohim significa vida, emanação de vida. E não é Deus. Então, essas pessoas aqui do Brasil, esses judaizantes aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, eles tiraram a letra E do nome Deus e colocaram aquele acento chamado apóstrofos. E aí o nome Deus, tirando a letra E, ele continua Deus do mesmo jeito. Não mudou nada. Continua Deus. Então quando você que diz que é judeu está retornando às raízes antigas, você fala Deus, você está blasfemando o nome do Criador. Se você for pegar a Torá vai dizer, eu até anotei aqui para mim não passar em branco para você. Se você for pegar a Torá, do começo ao fim da Torá, todo conceito, toda ideia da Torá está dizendo exatamente no monoteísmo, ou seja, na crença somente no Criador e mais ninguém. Então, se você acha que o Criador se chama Buda, o Criador se chama Senhor, se chama Jeová, se chama Deus, ou qualquer outro nome blasfêmico, está na hora de você parar, meu querido. Está na hora de você estudar. Está aqui, ó. Em Vaikra 19:4. Yeshayahu 42:8. Shemot 20, do 3 ao 4. Irmiarro, do 11 ao 12. Ezequiel 14, 6. E por aí vai. E por aí vai. Se você for pegar a Torá, se você for pegar todos os livros escritos por Moshe, revelado por Moshe, você nunca vai encontrar o nome Deus. Você não vai achar esse nome Deus nunca dentro da Torá. Então, quando você fala o nome Deus, você está dando as características de uma divindade. Uma vez que o tetagrama não é traduzido.
Se você for traduzir o tetragrama, você vai traduzir YHWH. Simples assim. Não tem tradução, não existe tradução. Outra coisa, se você quiser entender, compreender a cultura judaica, se você quer entender a cultura judaica, você deve estudar os livros antigos. Você deve estudar o hebraísmo, o hebraico antigo. Vamos aprofundar em algo mais sério, meus queridos. As pessoas hoje estão chamando o Criador de qualquer coisa. Eu não digo nem os cristãos, porque os cristãos já estão perdidos, eles já sabem que estão perdidos. Eles batem no peito e falam, nós já estamos condenados, nós já estamos perdidos, nós já estamos na lama. Mas eu estou falando, esse vídeo é para você que está estudando o judaísmo. É para você que pretende voltar para as veredas antigas. Isso, meus queridos, é algo muito, muito sério. Sabe? É algo que você tem que parar um pouco para refletir. Então uma coisa que eu quero falar para vocês muito sério. Tem umas pessoas que compraram aí a Bíblia da Sefer, que diz que é a Torá da Sefer. Mas lá está escrito Deus com aquele apócrifozinho, apóstrofo. Tiraram a letra E. O nome Deus, quando você tira a vogal E, continua Deus do mesmo jeito. Você vai falar D-U-S. É aquilo que eu acabei de falar. Quando você atribui algum título de grandeza, por exemplo, eterno, você está falando com o Criador. Você está direcionando ao Criador. Altíssimo, você está direcionando ao Criador. Soberano, poderoso, arquiteto do universo. Todos esses títulos, você direciona esses títulos para o Criador. Mas quando você fala Deus, não. Deus não. Deus vem de Zeus, ser da mitologia grega. Vamos voltar lá para o ano 325 para frente. Sabe de uma coisa, meus queridos? Constantino, aquele cara que criou o cristianismo, aquele assassino cruel, aquele homem ruim, que só pensava nele mesmo, quando ele criou o cristianismo. Constantino, ele criou o cristianismo. Existia várias religiões. Constantino, ele falou, peraí, eu vou aproveitar, vou tirar proveito dessas religiões que estão por aí, já que o meu império está sendo destruído, está sendo acabado, está afundando, eu vou criar uma religião baseado em todas as religiões. Vou pegar um pouquinho de cada. Pego um pouquinho de cada e coloco dentro da minha religião. E foi isso que ele fez. Foi isso que Constantino fez quando ele criou o cristianismo. Foi pegando das religiões pagã. Pegou de um, pegou de outro. Mas vamos dizer que 90% do que Constantino pegou veio dos gregos. E Zeus é o queridinho dos gregos. Naquela época, Zeus era adorado pelos gregos. Zeus, ele era adorado, era cultuado pelos Zeus, principalmente por adoração solar. Constantino, ele era devoto do mitraísmo, da adoração ao sol. E por isso que ele pegou toda a ideia de Zeus e colocou dentro da sua religião. E esse nome, Zeus, ele foi evoluindo. Deus, Diaos, Theos, Theos, e aí foi indo. Zeutes, Dios, você vai falar aqui na Argentina, no Chile, no México, você vai falar Dios. Aqui no Brasil, os deusuítas, que eram os bispos cardeais da Igreja Católica, no período colonial do Brasil, logo depois do período colonial, os bispos dominicanos, que faziam seus cultos no domingo, que era dado o nome de cardeais. Por isso que existem os pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul. Então esses bispos cardeais eram chamados de deusuíta, porque aonde eles chegavam, eles colocavam toda a ideia de Zeus. Ele colocava a ideia de Zeus.
no meio do povo, do povo que estava aqui no Brasil, que estava começando o Brasil. E aí, meus queridos, eu estou gravando esse vídeo para que você possa refletir um pouco e pensar. Porque o que eu estou vendo muito na internet, pessoas voltando, se dizendo que está voltando para as verdadeiras raízes, está retornando para a escritura verdadeira, para a Torá verdadeira. Mas não tira o nome da boca. Sabe? Então, é para que você possa refletir esse vídeo. Para que você possa pensar um pouco. Será mesmo que você está no caminho certo? Sabe? Eu vejo muitas pessoas por aí falar, ah, Deus isso, Deus aquilo, Deus lhe pague, leve com Deus, vai com Deus, Deus isso, Deus aquilo, fica com Deus, tal, sei o quê. Usa esse nome aos quatro ventos. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Você não está falando do Criador. Você está falando de uma divindade. Você acha que o Criador é mesmo esse velho da barba branca, sentado num trono com a lança de longico na mão? Você acha que esse aí é o Criador? Porque se você perguntar para um cristão, pergunta para o cristão quem é Deus. Pergunte para o cristão quem é Deus. Ele vai falar, ah, Deus é aquele homem sentado num branco. Deus é um homem sentado numa cadeira ali, numa poltrona com a lança de longico na mão. Esse é Deus. Eu te pergunto, será se um homem ele tem poder para criar? Será se o homem ele tem poder para fazer nascer água, as fontes das águas? Deixa eu só falar uma coisinha para você, bem profunda. O nosso Criador, ele tem na sua mão o controle do bem, do mal. O nosso Criador, ele tem a sabedoria, ele tem o princípio, o meio, o fim nas suas mãos. O nosso Criador, ele sabe quantos grãos de areias existem nos mares. Ele sabe quantos litros de águas existem nos oceanos. O nosso Criador, ele sabe todas as estrelas, todos os planetas, todas as milhões e trilhões de galáxias. O nosso Criador, ele tem o controle de todas as coisas. O nosso Criador, ele conhece cada fio de cabelo que existe na sua cabeça. O Eterno, Todo-Poderoso, ele cria milhões e trilhões de universos todos os dias. Aí eu pergunto para você, será se o homem ele tem esse poder? O homem tem esse poder para criar? É só para você pensar. Só para você refletir. É só para você meditar. Porque, sabe, a gente vê cada aberração nessas igrejas. A gente vê cada coisa sem nexo. Cada porcaria que você vê nessas igrejas. Aí o cara levanta de lá e diz, olha, Deus me revelou isso e aquilo outro. Você acha mesmo que o Criador, que nessa galáxia, eu não vou nem falar o planeta Terra, que nessa galáxia aqui, essa galáxia aqui, ó, é apenas um grãozinho, é uma poeirinha no espaço. É uma mínima poeirinha no espaço, essa galáxia. Você acha que o Criador iria usar um homem mortal? Você acha que o Criador iria entrar dentro de um templo feito por mão de homens? Não, melhor ainda. Você acha mesmo que o Criador é Deus? Você acha que você chamando o Criador de Deus, você acha que ele vai gostar disso? Só pensa um pouco. Só para você refletir um pouquinho sobre isso. Sabe? Que a gente vê cada coisas absurdas por aí. É um absurdo que a gente está vendo hoje em dia. Não somente nas igrejas, mas nas pessoas em si. Sabe? Diminuindo, sabe? A autoridade e o poder do Criador. Sabe, meus queridos? Então, para você pensar. Então, no dicionário de gramática de S.J. Freire, você vai ver claramente a mudança de Zeus para Deus. Ou seja, a letra zeta, ela é mudada
exatamente na mesma posição da letra delta. Foi só uma mudança da letra zeta para a letra delta. Então Zeus se transformou em Deus. Sabe um absurdo que eu vejo sempre, que eu tô, sabe, por aqui de ver? É as pessoas falarem esse nome para todo lado quando vai, sabe? Dá vontade até de vomitar quando a gente vê a pessoa falando esse nome. Para tudo quanto é lado. Então, o que eu quero é que vocês pensem bem, reflitam bem, sabe? Pensar bem, refletir sobre a questão do nome do Criador. Como eu disse, uma coisa é você usar títulos em hebraico, como Hashem, quer dizer, o nome, Adonai, Elohim, quando você usa esses termos para falar diretamente para o Criador, uma vez que o nome do Criador não pode ser pronunciado. Não pode sair dos nossos lábios o nome do Criador. Mas também não podemos usar divindades para atribuir ao Criador. Então as pessoas falam assim, nós podemos chamar o Criador de qualquer coisa. Você pode até chamar, mas você vai pagar muito caro. Então eu vejo aqui na rede social, no Facebook, eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que você já sabe muito bem quem são essas pessoas. Você já sabe muito bem quem são essas pessoas que a gente vê no Facebook, canal no YouTube, nas redes sociais, que dizem que o Criador é Deus. Para todo lado que essa pessoa fala, é isso. Você vê até um estudo, eu particularmente, eu não consigo mais abrir um vídeo no YouTube e quando o cara tá falando de judaísmo, o cara, uma hora ele fala, é o Eterno. A outra hora ele fala, não, não é o Eterno mais, hein? Não é o Eterno, é Deus. Não, não é Deus mais, não, é Elohim. Não, não é mais Elohim, não, é Adonai, é Hashem. Ele não sabe nem o que ele é. Tem um cidadão aí que eu não vou falar o nome dele, para não dar glória para esses canalha, que esses caras aí, ele fala assim, você pode vir para o judaísmo, mas a gente não aceita idolatria. Aí quando ele fala não aceita idolatria, ele mesmo fala o nome de Deus na boca. É muita hipocrisia, né? É muito hipócrita os caras desses. Esses caras, eles não têm nenhum compromisso com a sua verdade. Ele não tem compromisso com o judaísmo. Você nunca você vai ver um judeu com o nome Deus na boca. Até porque o Brasil não existia naquela época. Até porque o Eterno ele busca aquele que tem os lábios puros. Aquelas pessoas que têm intenção de coração, intenção de buscar a verdade. E sabe, o Criador, ele é essa força que move o universo. O nosso Criador, ele que faz a chuva cair. O nosso Criador, ele que faz as plantas nascer. Nosso Criador é ele que faz o ser humano surgir. É ele que dá a vida. É ele que dá o fôlego de vida. É o nosso Criador. É o Eterno Todo-Poderoso. Elohim. Aquele que criou a fonte das águas. Aquele que fez todos os universos, os trilhões e trilhões de galáxias. Então, quando você for falar o nome Deus, esse nome satânico, blasfêmico, pensa bem, reflita um pouco sobre isso. Será se você não está fazendo o mesmo que os cristãos, evangélicos, católicos, espírita, pentecostal, neopentecostal, adventista, luterano, todos. Aí esses que se dizem judeus aí, que eu vejo muito na internet, que é chamado de judeus da ONU, eles fazem um sermão e tudo, vai, pega aqui a Torá e lê não sei o que. Aí no lugar onde está o tetagrama sagrado, aí ele lasca um Deus ali em cima, ali, aí quebra tudo. Então é só para você poder refletir, pensar um pouco. Será mesmo que você está com a verdade? Será mesmo que você tem intenção no seu coração de buscar a verdade? Sabe, uma das coisas que o Criador mais abomina é quando a pessoa toma o nome dele em vão.
Uma das coisas que o Criador mais abomina é quando você faz uma brachá, uma brachot, uma oração e usa o nome dele em vão. Uma das coisas que o Criador mais abomina é quando você chama o nome dele de qualquer coisa. Essa força, o poder do universo, o poder que move tudo, o poder que tem um controle de tudo, a força que tem um controle de tudo. Sabe, meus queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. O nosso Criador, sabe a língua hebraica? A língua hebraica, ela é composta por códigos. Elas têm códigos. E esses códigos não podem ser quebrados. É por isso que a Torá diz que a palavra do Eterno não volta vazia. E é por isso que você deve tomar muito cuidado. E é por isso que você, quando for estudar o hebraico, tome muito cuidado com a santidade que essa língua tem. Com a pureza que essa língua tem. O nosso Eterno, Todo-Poderoso, ele fez um pacto com um homem chamado Avraham. Ele colocou a letra rei, uma letra Kadosh no nome de Avraham. Fez ali um pacto selado com Avraham. Um pacto perpétuo. E esse pacto não pode ser quebrado. Então é muito importante que você preste muita atenção à cultura hebraica, o hebraísmo antigo. Porque eles abominam paganismo. O povo, a nação de Israel, eu estou falando da nação de Israel, eu não estou falando de uma religião chamada judaísmo, de fachada que existe por aí. Eles ainda têm a cara de pau de dizer que é uma religião. Aonde que o Criador criou religião? Aonde que o Criador deixou religião aqui para alguém seguir? Esse judeuzinho de merda que tem por aí, que anda com o nome Deus na boca, para cima e para baixo, que não tem compromisso nenhum com a verdade, que não respeita esse livro sagrado chamado Torá. São esses aí que vestem a camisa do judaísmo, dizem que são judeus, mas quer saber, do seu dinheiro, quer saber do teu interesse, quer saber do que é que você pode fazer por ele, comprando seus livros pagãos, as suas bíblias pagãs aí. Então eu estou gravando esse vídeo para você refletir. Será se a gente pode chamar o Criador de qualquer coisa? Será se isso não é uma blasfêmia? Porque eu vou falar uma coisa para você, viu? O nome Deus surgiu agora, recentemente. Se você voltar 2000 anos atrás, ninguém conhecia Deus. Se você voltar 800 anos atrás, sabe? Então é para que você possa refletir. Eu tenho falado muito isso aqui no Instituto Judaico de Numerologia Cabalística. Que o nome do Criador é Kadosh, é puro. Não pode ser blasfemado. E eu preparei uma coisa aqui para você. Esse vídeo, nós vamos dividir ele em duas partes. Essa é a primeira parte e tem a segunda parte. Olha só que a divindade, você que adora Deus, olha aqui, ó. É impossível falar de mitologia grega sem citar um desses princípios. E são muitas as histórias, lendas e mitos que envolvem a divindade suprema do Olimpo, o poderoso Zeus. Ele foi muito popular e adorado entre os demais deuses da Grécia Antiga e também pelos mortais daquela época. Considerado pai das demais divindades, além de governar o Olimpo, ele é a divindade dos céus e da ordem da justiça e dos relâmpagos e dos trovões. Zeus, ou Deus, foi o filho último dos titãs Cronos e Reia. Com medo de que a profecia de Gaia, a mãe da terra, se cumprisse, ele perdesse o trono para um de seus filhos. Assim que eles nasciam, Crono os devoravam, né? Isso é mitologia grega, tá bom, pessoal? Que Constantino gostava de cultuar, né? Quando Zeus estava prestes a nascer, Reia
decidiu que não perderia, perdão, mais um filho. Dessa forma, quando o deus nasceu na ilha de Creta, ao invés de entregar a criança para o marido, ele entregou uma pedra embrulhada em vários pedaços de pano. Ainda bebê, Zeus foi enviado para o Monte Ida, onde cresceu aos cuidados de Gaia. Já adulto, a profecia se cumpriu e ele partiu para derrotar seu pai. Antes disso, se disfarçou de criado e deu-lhe um líquido mágico para recuperar os irmãos engolidos: Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia. De fato, depois de uma longa guerra, ele conseguiu derrotar Crono e resgatar os outros deuses.